Bom, olá pessoal. A partir de hoje a gente começa a ver os modelos de alisamento exponencial, tá? Esses também vão ser uma família de modelos, e eles são voltados principalmente para previsão, tá? Então a gente vai começar hoje com uma introdução, né, e com o caso mais simples desses modelos, tá? Como eu comentei, o objetivo dessa família de modelos é sempre fazer previsão, tá? A grande vantagem deles é que eles utilizam poucas suposições. Então, por exemplo, aquilo que a gente sempre ficava testando lá em Arima, né, de estacionalidade, né, aqui para esses modelos a gente não vai usar mais, né, a suposição de estacionalidade. Tá? A origem desses modelos, né, foi com o Robert Brown lá em 1944. Ele era um funcionário das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? E ele desenvolveu, né, o modelo 6, que vai ser o modelo que a gente vai ver na aula de hoje, tá com a intenção, né, de predizer a posição futura de submarinos, né? Então, com base nas últimas coordenadas que eram observadas no submarino, né, ele conseguia, né, o intuito dele era fazer uma projeção de qual que seria a próxima coordenada e daí conseguir direcionar, né, o ângulo para enviar um míssil, alguma coisa para destruir o submarino inimigo. Tá? A principal referência, né, para modelos de alisamento exponencial é esse livro do Hindman e da Kohler. Tá? Ele é lá de 2008. Tá? E o título dele, né, basicamente aqui tá em inglês, mas ele diz, né, previsão com modelos de alisamento exponencial, uma abordagem, né, por modelos de espaço de estado. Tá? Aqui para gente, o modelo de espaço de estado vai ser importante, por isso, né, a gente vai revisar um pouquinho de modelo de espaço de estado. Tá? Bom, então, vamos lembrar, né, modelo de espaço de estado. Tá? Os modelos que a gente vai ver lá na frente, os modelos de deslizamento exponencial, a gente sempre vai pôr eles no formato de modelo de espaço de estado. Tá? Aí, modelo de espaço de estado, né, que eu vou sempre estar abreviando como ME, tá? A gente vai ter o ME linear e o não linear. Tá? No caso linear, tá? Aqui a gente vai sempre estar tratando a série temporal original como y. Tá? Eu vou manter a notação do Hindman. Tá? Então, a série temporal, né? Essa primeira equação é chamada de equação de observação, e a equação 2 é de equação de estado. Tá? Então, no linear, né, a série temporal observada pode ser escrita, né, como um vetor de coeficientes multiplicando o vetor de estados mais um termo de erro. E daí o vetor de estados, né, ele pode ser escrito como uma matriz multiplicada pela posição dele, né, no passo anterior, mais um g vezes o mesmo termo de erro. Né? E o termo de erro aqui, de novo, vai ser um ruído branco. Tá? Para quem não está familiarizado com essa expressão, tá? Tudo bem. O que a gente vai utilizar dela é tranquilo. Tá? A gente sempre vai montar a estrutura do modelo, né? Quando o modelo estiver pronto, a gente vai reescrever ele nesse formato. Então isso aqui vai ficar bem mais claro para frente. Tá? E a gente também tem o modelo de espaço de estado não linear, né? Aqui, né, a ideia é a mesma, só que a diferença é que lá onde a gente tinha o w' como sendo um vetor de coeficientes, aqui o w vai ser uma função do vetor de estados. Né? E da mesma forma, né, pode ter ainda uma função r lá multiplicando o termo de erro, né, na equação de observação. Né? A equação de observação é também chamada de equação de medida. Tá? E lá na equação de estados, né, também, aqui onde a gente tinha uma matriz multiplicando o vetor no passo anterior, aqui a gente vai ter uma função, né? E aqui no o g, que era um coeficiente, aqui também vai ser uma função. Tá? A notação que a gente vai utilizar é muito parecida com o que a gente já vinha vendo com o que a gente já viu em Arima, né? Então aqui eu vou sempre utilizar y para descrever a série temporal original, né? A série temporal observada. Né? Mi t vai ser a média condicional um passo à frente. Então, no caso aqui, mi-t seria a projeção do y-t, dado todos os pontos que ficaram atrás dele. Da mesma forma, o sigma 2t
vai ser a variância condicional, né? Então a variância do yt dado todos os pontos que ficaram para trás. A previsão, um passo à frente, a gente vai sempre denotar pelo y chapéu t, né? Então y chapéu t seria, né, a projeção do, né, o próprio MT que a gente acabou de ver. Tá? Quando a gente precisar utilizar previsões para mais passos à frente, né, no caso h passos pontos à frente, né, isso, né, da mesma forma vai ser lá o valor esperado condicional, né, só que aqui no caso o valor esperado do yt mais h, né, condicionado na observação até o tempo t, né, que é dado para essa expressão. Tá? E da mesma forma que a gente for calcular lá a variância da previsão, né, aquilo que a gente chama de erro quadrático de previsão, tá? Vai ser a mesma ideia, só que para variância, né? Então vamos lá, vamos ver o primeiro modelo, né? O CES é o zero alfa, tá? A gente vai começar deduzindo a expressão, né? Vocês vão ver que o tempo todo eu vou falar de método e também de modelo. Quando eu me referir a método, tá? Eu vou estar me referindo a um algoritmo que não está vinculado a um termo estocástico. Quando eu falar de modelo, eu vou sempre estar me referindo, né, a uma estrutura que inclui um componente estocástico. Tá? Então vamos lá, começando. Vamos definir um alfa entre 0 e 1. Tá? Esse alfa vai ser aquilo que a gente vai chamar de parâmetro de alisamento. Tá? Então o alfa tem que estar lá entre 0 e 1. Então, a gente vai escrever, né, a previsão para o t mais 1, tá? Dado todo mundo que foi observado até o tempo t, como sendo essa expressão aqui dada pela equação 3, né? Notem que aqui é feito os pontos anteriores, né, eles são combinados aqui com pesos dado por um decaimento exponencial, né? E por conta disso, o modelo de alisamento exponencial, tá? Então vamos lá, a projeção do y t mais 1, né, é um alfa yt, né? E aí, a partir daí, né, para cada passo anterior, a gente multiplica por um menos alfa no termo, no peso, tá? Ou seja, sempre o segundo cara vai ter um peso menor do que o primeiro e assim por diante, tá? Aí quando a gente vai para o outro, a gente multiplica de novo por um menos alfa, tá? Então esse cara tem um peso menor que esse e menor que esse, né? E assim vai, e isso vai até o infinito, tá? Por definição, isso aqui vai inclusive para os pontos que a gente não observou, né? Que ficaria antes do y1, tá? Então, essas, sempre que a gente falar, né, no alisamento exponencial simples, a gente vai estar referindo a essa equação, tá? A essa combinação dos pontos, tá? Notem, tá? Eu deixei destacado aqui. Obviamente, quanto maior o valor de alfa, né, quanto mais próximo de um, então você dá mais peso para os pontos mais recentes, né? E quanto menor o valor de alfa, você dá menos peso para eles, tá? Notem que aqui nessa projeção a gente não considera nada também relacionado à tendência e sazonalidade, tá? Aquela equação 3, né, a gente consegue escrever ela nesse formato, né? Simplesmente colocando como um somatório, né? Passando aquela. Deixa eu voltar nela para vocês verem. Tá? Isso aqui eu consigo escrever como esse somatório. Tá? Aí, tudo bem, já que é esse somatório, tá? Nessa linha de baixo, a gente separa o primeiro termo, né? No caso, que teria o índice i igual a zero, a gente separa ele que vai ser lá o alfa yt, né? E aqui tudo que sobra, tá? Na terceira linha, né, eu pego aqui um menos alfa daqui de dentro e passo para fora, tá? Então a gente chega nessa expressão. Tá? Nota que aqui ficou elevado aí menos um, então, tá? Aí para a quarta linha, eu só faço uma transformação. Quem a gente está chamando lá? A gente define um j como sendo i menos um, para que esse somatório volte a começar no zero, tá? Fazendo essa transformação, né? Então aqui onde está o i,
agora fica o j começando a partir do zero, e aqui onde estava elevado a i menos um, agora fica elevado a j, tá? Bom, agora notem isso aqui, ó. Se eu pegar essa parte do somatório, né, e comparar com o termo que está na primeira linha, a gente vai perceber que essa parte é exatamente igual a essa, só que a gente está escrevendo ela no tempo t menos um, tá? E disso aí, né, dessa expressão, né, dessa igualdade, a gente sai nessa equação 4, que vai ser a principal equação para a gente em modelos de deslizamento exponencial, tá? Notem que aqui, né, a gente tinha lá o yt mais um, né, e esse cara, então, ele seria o y chapéu no tempo t, né, porque está num tempo anterior ao que estava aqui em cima, tá? Então a gente chega nessa expressão 4, né, yt mais um chapéu igual a um alfa yt mais um menos alfa yt chapéu, né? E essa expressão 4, todos os modelos que a gente vai ver na frente são derivados dela, tá? Notem que aqui a ideia, né, que ela apresenta é a projeção de um ponto t mais um, né, é lá um parâmetro de alisamento vezes o ponto anterior, mais um menos o alfa, vezes, né, a projeção que foi feita para o próprio y, ou seja, é como se você fizesse uma ponderação, né, entre o yt e a projeção que foi feita para ele, né? É como se isso aqui fosse uma correção, tá? Bom, e daí para simplificar, né, ou melhor, para direcionar, para a gente chegar em modelos de espaço de estado, tá? Vai ser útil para a gente chamar aquele cara lá, o y, né, chapéu no tempo t mais um, né, por essa componente LT, tá? Que seria a componente de leva. Tá, então fazendo essa igualdade, né, do y chapéu no tempo t mais um igual a LT, né, lá da equação 4 a gente chega nessa expressão. Tá? Notem que essa expressão ela pode ser computada, né, para todos os tempos, né, tempo um, tempo 2, até o enésimo, né? Só que a atualização dela sempre depende do ponto anterior, né? E para a gente inicializar ela, então a gente precisaria conhecer, né, o L0, tá? Essa componente do termo de level, né, ela é utilizada, né, nesse contexto de modelos de deslizamento exponencial para descrever o que seria a previsão quando a gente desconsidera, né, tendência e sazonalidade, né? Ou seja, se a sua série não tem nem tendência nem sazonalidade, então esse modelo de deslizamento exponencial simples vai conseguir dar uma boa previsão para ela, né? E lembrando que a gente sempre pode usar aquelas decomposições e remover a tendência e a sazonalidade da série, né? Tá? Então, basicamente, a gente consegue resumir o modelo de deslizamento exponencial simples por esse par de equações. Tá? Eu falei modelo, pessoal. Na verdade, eu quis dizer método. Ainda não é um modelo, né? Porque ainda não apareceu a componente de erro, né? Ou melhor, a componente estocástica. Tá? Então, a gente consegue resumir ele por esse par de equações. A gente teria lá a equação de previsão, né? Que diz qual que é a previsão do y no tempo t. E a gente teria lá a componente de level, né? Que é essa expressão que a gente acabou de ver. Tá? Os modelos que vêm para frente, né, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Eles vão ser muito parecidos com isso, mas eles vão incluir mais componentes. Então aqui a gente teria só a componente de leve, né? Depois vai aparecer uma componente de crescimento, né? Outra componente de sazonalidade, tá? Mas hoje a gente só vai ver esse caso mais simples. Tá? Para a gente inicializar aquele par de equações, a gente precisa do valor, né, inicial lá do L0. Tá? Só que por definição, o L0 ele é a previsão do Y1. Tá? E por conta disso, né, as abordagens mais antigas, né, chamadas de as abordagens clássicas, né, eles sempre tomavam, né, esse valor L0 como sendo o próprio Y1. Tá? As abordagens mais modernas, né,
tem tratado esse parâmetro L0 como um parâmetro, tem tratado esse L0 como um parâmetro, né, que é estimado, né, em conjunto lá com o alfa, tá? Bom, agora que a gente viu, né, o par de equações que formam o método de alisamento exponencial simples, né, a gente vai transformar ele em um modelo estocástico, tá? E para transformar ele num modelo estocástico, né, a ideia vai ser sempre fazer, né, esse passo. A gente admite, né, que o modelo tem erros aditivos, né, ou seja, a componente estocástica entra de uma forma aditiva, né? Daí então o yt fica sendo o μt, né, que é sempre que aqui também é o y chapéu t, né, só que calculado, né, usando as observações até um passo anterior a ele, né? Só que como ele é aditivo, então somado com o termo estocástico, né, com o termo de erro, né? Aí eu deixei escrito aqui embaixo só para lembrar, né, que o μt, né, é sempre a predição um passo à frente. Bom, aí voltando lá naquele par de equações, né, a gente consegue escrever ele nesse formato, né? O yt, né, fica sendo, né, o que seria o μt, né, que é o y chapéu, né, e aqui no caso seria lá a componente L no tempo t menos 1, mais o termo de erro, né, e aqui é aquela expressão do LT que a gente já viu, tá? Só que aí, para a gente escrever isso como modelo de espaço de estado linear, né, a gente só reescreve essa equação aqui de baixo, né, para aparecer o termo de erro, tá? Nota que isso é bastante simples, né? Então a gente pegaria aqui o cara, o 1 multiplicando o termo LT menos 1, né? Ele vem aqui na frente, e aí sobraria lá, né? Alfa yt é alfa que multiplica yt menos esse cara, né? Só que isso seria, né, o próprio termo de erro, né? Se a gente passar o LT para o outro lado, é isso que sobrou. Então ficaria aqui alfa multiplicando o termo de erro, tá? E notem, lá quando eu comentei, né, dos modelos de espaço de estado linear, né, eu coloquei aqui o lembrete daquela equação. A gente chegou numa equação para o modelo de alisamento exponencial simples, né, que ele se encaixa perfeitamente lá no modelo de espaço de estado linear, tá? Notem que aqui, né, o x, né, t seria o LT, o w', né, seria 1, simplesmente, né? Aqui embaixo, a matriz multiplicando seria unitária, né? Só teria um valor, né? E o G seria o nosso alvo, tudo bem? Então, aqui já ficou direto, né? O modelo de alisamento exponencial simples já ficou direto escrito como modelo de espaço de estado linear. Então, vamos lá. A principal vantagem da gente escrever como modelo de espaço de estado vai ser para calcular as previsões, tá? Notem como vai ficar simples isso, né? Então vamos lá, vamos ver a previsão, né? Então vamos começar escrevendo quem que seria o y no tempo n mais h. O y no tempo n mais h, né, lá pela equação 5, né, que a gente acabou de ver, seria dado por essa expressão, né? Só que aí, se a gente pegar, né, lá a equação 6, né, e reescrever o L no tempo n mais h menos 1, ele fica esse termo aqui, né? Fica ele mesmo no tempo, né, n mais h menos 2, mais o alfa vezes o termo de erro, né, no tempo dele, né? Bom, e aí, refazendo isso, né? Aí eu pego esse cara e aplico a equação 6 nele de novo, né? E vou fazendo isso até chegar aqui o termo ln, que é um termo conhecido, né? Que a gente consegue calcular, né? E notem que essa parte aqui da frente ficou simplesmente uma somatória de termos estocásticos, né? E todos com um coeficiente maior do que ele, tá? Ou seja, a previsão pontual, então, desse cara seria simplesmente o valor esperado, né, dessa expressão. O valor esperado dessa expressão, né, condicionado, né, no conhecimento prévio até o tempo n, tudo isso aqui, né, essa segunda parte vai dar tudo zero e só vai sobrar o termo Ln.
Ou seja, se eu faço uma previsão para h igual a 1, dá E o N. Se eu faço para h igual a 2, dá E o N também. Para h igual a 3, é o N. Né? Notem que essas previsões, então, são constantes. Né? Para qualquer horizonte de previsão, a previsão do ponto vai ser sempre o E o N. Tá? Para o cálculo, né, da variância de previsão, né, lá do erro quadrático médio de previsão, tá? A ideia é a mesma, né? Só que agora a gente calcularia a variância condicional, que no caso daria a variância desse termo, né? O ln ficaria como uma constante, né? Um termo conhecido, né? E a gente teria que calcular a variância desses caras, tá? A variância deles, né? Como são todos independentes, né? Seria simplesmente a soma das variâncias. Então eu ficaria lá com sigma 2, né? Do epsilon n mais h. E mais esse somatório aqui, para cada um dos sistemas de erro vem um sigma 2, né? Então daria isso aqui. Né? Lá o alfa ficaria ao quadrado, né? Alfa ao quadrado, vezes sigma 2 e o número de termos que a gente somou aqui foi h menos 1, né? Então isso aqui multiplicado por h menos 1. Tá? Bom, aqui eu deixei um exercício para vocês, né? Só para vocês treinarem um pouco esse modelo, tá? Ele é bem simplesinho, tá? Então vamos lá, o exercício pede, né? Suponha, né, que as medianas das notas finais dos alunos que cursaram uma determinada disciplina nos últimos 7 anos, né, for dada por esses valores, né? Ou seja, aqui está a mediana, né, de 7 anos atrás, aqui de 6, né, aqui de 5 anos atrás, até aqui do último ano, tá? Então essa aqui é a série temporal observada, tá? Daí o que ele pede é, utilizando um parâmetro alfa igual a 0,6, inicializando, né, o parâmetro L0, né, pela forma clássica, né, que a gente faz ele igual à primeira observação. Né? A primeira observação aqui no caso seria o 6,1. Né? Pede para calcular a previsão pontual e o erro quadrático médio de previsão, né, lá a variância de previsão do modelo de alisamento exponencial simples para os próximos 3 anos. Tá? Bom, para conseguir fazer isso, a gente tem que calcular, né, a variância do termo de erro, né? E no caso a gente vai ter que usar um estimador para ela, né? No caso o estimador é dado por essa expressão, né? Simplesmente a média dos erros observados ao quadrado. Tá? Eu deixei aqui as respostas, né? Tanto a previsão pontual quanto a variância de previsão, para vocês poderem comparar, né? Checar os resultados. Tá? No R, dentro da biblioteca Forecast, né? Para utilizar esse modelo, você pode usar lá o comando sys, né? Então você simplesmente coloca lá sys, x, que é a sua série temporal, e h, o número de pontos que você quer fazer previsão. E aí, se você pedir para plotar, ele monta um gráfico desse formato, tá? Notem que aqui, né, eu peguei uma série com tendência, né? Aqui tinha uma tendência de crescimento, né? Mas eu quis justamente mostrar isso, né? Com o modelo de alisamento exponencial simples, né? Ele é nessa situação que a série tem tendência, ele não se comporta tão bem, né? Notem que ele monta previsão, mas, mas essa previsão é constante, né? Ela não projeta tendência, tá? E isso vai ser um diferencial dos modelos que a gente vai ver na próxima aula, tá? Bom, por hoje é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.